No Jornal do Carro eu vou conversar com Salete Romero, que é especialista em psicologia e segurança no trânsito, que realiza cursos e palestras de segurança, tanto quanto para prevenir sobre assaltos, como para evitar acidentes de trânsito. Salete, é um prazer recebê-la. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo em paz. Salete, eu quero conversar com você primeiro do aspecto que é a capacidade da mulher de aprender e sair de situações, antes de falar sobre qualquer outra coisa, né? Eu acho que durante muitas décadas no Brasil, a gente ouvia a expressão: olá, dona Maria, volta para casa, vai pro tanque, né? E eu lembro que eu era menino e ouvi muito isso porque minha avó guiava. E uma mulher guiando, quando eu era menino, década de 60, era uma coisa difícil. E ela guiava uma Kombi, né? Não era uma coisa fácil, né? E eu vi todo o preconceito que teve contra as mulheres, mas elas foram se impondo num caminho que é: a mulher aprendeu porque ela não fazia isso e ela passou a fazer. Hoje você tem mulheres que pilotam aviões, você tem motoristas de táxi, motoristas de ônibus, motoristas de caminhão. Foram 30 ou 40 anos de aprendizado e colocação no mercado, assim, não é verdade, Salete? Exato. Hoje, como você mesmo diz, no mercado, as mulheres estão assumindo aí vários postos, né? E na direção de um veículo não é diferente. Ela não é apenas a dona de casa, a mãe de 30, 40 anos atrás. É verdade. Hoje em dia ela exerce vários papéis mesmo, de deslocamento, trabalho, escola, mercado, banco, crianças. E isso tudo faz com que o veículo faça parte dessa dinâmica. E vamos falar, 40, 50 anos atrás, nem 10% da população dirigia, seja ela masculina ou feminina. Era um número muito pequeno de pessoas que tinham carteira de motorista, que tinham possibilidade de ganhar um carro, um caminhão, um ônibus, né? Então o número de mulheres, o número de pioneiras era muito menor. Hoje, eu acredito, com os carros mais baratos, é difícil até você fazer um prognóstico, mas eu acredito que 70, 80% da população brasileira, de uma maneira geral, tem a condição de guiar um carro, um automóvel. Exato. Né? Exato. Vamos falar um pouquinho sobre outro aspecto de uma grande cidade que tem a mulher no volante como alvo. Eu vou dizer alvo até porque um assaltante geralmente escolhe assaltar uma mulher do que um homem. Verdade ou não? Tem aí alguns pontos, né, que a gente percebe. Vamos lá. De que muitas vezes a mulher ela é mais frágil, ainda tem assim uma imagem de que a mulher é mais frágil. Ou que vai resistir menos. Exato. Por outro lado, ela cria mais problemas, no sentido de gritar, de ficar nervosa e de ter reações incontroláveis, né? Então tem uma percepção, assim, tem alguns estudos sobre isso, tem mostrado muitas vezes que a abordagem tem sido também em homens, né? E a mulher, ela é muitas vezes procurada em função de uma imagem ainda de um ser mais frágil. Entendi. Mas ela ainda é alvo maior, preferencial dos assaltantes, de uma maneira geral. Sim, até porque muitas vezes a mulher, ela promove essa busca. Porque muitas vezes a mulher fica com bolsas, com pastas. Com ela se torna vulnerável, essa é a expressão? Exatamente. Muitas vezes, para o encontro realmente no sentido de alguém que está querendo assaltar e da vítima que vai ser abordada, muitas vezes tem a contribuição da própria vítima. Na postura dela no trânsito, na postura dela com relação a situações comportamentais dela, que ela muitas vezes se posiciona de uma maneira, passa uma imagem de mais vulnerabilidade. A bolsa feminina é já um fator que chama muita atenção. Vamos começar por aí então, Salete. Eu quero ser didático nesse começo de conversa. Você falou da bolsa, né? Por que a bolsa é símbolo? Onde é que ela tem que estar? Onde é que ela não pode estar? Começa a me dar situações reais e como evitar que elas aconteçam. A bolsa do banco, ela chama muita atenção e faz com que essa pessoa seja uma vítima em potencial. Bolsa no banco dianteiro ao lado do motorista. Ao lado do motorista. As mulheres ficam com uma falsa ideia de que colocar a bolsa embaixo do banco é o suficiente. Não é. A pessoa que está em busca de fazer um assalto, ela tem um olhar diferenciado, ela percebe os detalhes. O ideal é que essa bolsa fique no porta-mala. E aí, Vinícius, nós temos uma ótima notícia. O ser humano, ele se acostuma com tudo. Porque no primeiro momento, quando nós passamos essa sugestão, logo a gente recebe, mas é difícil, é complicado. Não é. O
ser humano se acostuma com tudo. Vejam situações aí de que há pouco tempo atrás nós não usávamos o cinto de segurança, quando você fala de décadas atrás, sim. E a gente se acostumou a isso. Claro. E a gente se acostuma. Automático, você abre o carro, põe o cinto hoje. Exatamente. Abre o carro, abre o porta-mala, guarda a bolsa lá. Mas o que você falou da bolsa da mulher, aplica-se à mochila do homem também. Eu chego, abro o carro e solto a mochila no banco da frente. Meu Deus do céu, será que não é melhor colocar lá atrás? Mochila, pasta. Chama atenção, nossa. Chama atenção. E por isso que se você fizer isso uma ou duas vezes, no começo vai ser estranho, como tudo na vida. E vamos, ao entrar no veículo, já aciona o porta-mala, que provavelmente, muitas vezes você está numa garagem, no estacionamento, quanto não, mesmo em rua, é prático. Você chega, já aciona ali, abre o porta-mala e entra no veículo e sai. Durante todo o seu trajeto, pessoas que vão olhar para você para ver se você tem alguma coisa de valor, já vai ser descartado aí uma boa parte da possibilidade de você ser abordada. Muito legal, uma dica que eu estou pegando para mim, não deixar bolsas e mochilas nem atrás do banco, né? Nem no banco de trás, é no porta-malas. Porque a gente tem uma falsa ideia de que mas fica uma alça, fica um detalhe que dá para perceber. Uma coisa que soma-se a isso, Vinícius, é a película escura, né? Que as pessoas usam também com a ideia de evitar que sejam abordadas porque estão com essa película. A minha sugestão é, quanto mais visibilidade você deixar claro para as pessoas que estão pensando em te abordar, deixar claro de que você está atento, de que você olhou para ele, percebeu ele, esse momento ele já vai descartar você. Salé, deixa eu pegar uma coisa da psicologia infantil para comentar sobre essa coisa do insufilme, que é maluca. A primeira coisa que você faz, eu brincava assim com o meu filho, quando ele era pequeno, falava, vamos brincar de esconde-esconde. O que ele fazia? Ele punha as mãos sobre os olhos e se escondia, né? Ótimo exemplo. Sim. Não é? A criança fala, eu não estou vendo, o mundo não está me vendo. Isso, o filme é tão infantil quanto isso, não é verdade? Exatamente. Tem uma falsa ideia de que o outro não está me vendo. E a nossa postura e a nossa contribuição para a gente não ser abordado é justamente essa. Tira essas mãos da sua frente, tira essa película e fala, eu estou te vendo, eu estou atento a você. Esse suspeito, esse assaltante, ele não vai querer te abordar, porque ele prefere pegar pessoas que estão distraídas, estão acuadas, estão temerárias. É a postura ideal para ser abordado, de você ficar temerário, ficar acuado, ficar fingindo que não está ali. Isso não é verdade. Então a sua postura tem que ser exatamente ao contrário disso. Eu teria que perguntar para um ladrão, mas deve ter gente argumentando, não, mas se eu estou escondido lá, o cara não sabe se eu estou armado, se eu vou reagir. Ele também não fica com medo de não estar vendo o que ele vai enfrentar? Quando ele aborda uma pessoa que está sem um insufilme, ele tem uma claridade nos movimentos. E eu acho que antes de chegar nesse ponto, de pensar se ele está armado, se ele vai ter uma reação ou não, ele tem que mostrar que ele está atento. E é por isso que eu penso de que a situação de evitar um acidente e evitar um assalto, elas estão muito ligadas. Entendi. Porque toda vez que você percebe esse outro e esse outro te percebe, você não tem nem um acidente e nem um assalto. Então, é antes disso, é antes de ele pensar se a pessoa está com arma ou se tem uma tentativa de reação. Porque dessa forma também, muitas vezes, e são exemplos assim inúmeros que nós temos, de que a pessoa foi abordada, tinha ali a película, foi abordada ali no supermercado, no estacionamento, e aí ela entrou justamente dentro do veículo com a pessoa, e porque tinha a película, essa pessoa não teve como avisar ninguém do que estava acontecendo. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque todas as vezes que nós pensamos em fazer segurança, nós temos que fazer segurança nos dois âmbitos, tanto para evitar assaltos, como para evitar acidentes. E nesse ponto, sempre você tem que ver o outro e ter certeza que o outro te viu. Agora, vem cá, além da bolsa e do insufilme, que outra dica você dá? Ainda nesse formato de pensamento. Eu tenho que ver e o outro tem que ter certeza que eu estou atento a ele, para que ele não me surpreenda. E uma coisa muito comum que vem acontecendo no momentos que nós estamos contribuindo para ser abordados por um assaltante é quando nós estamos mexendo em aparelhos, em smartphones, em aparelhos celulares, seja ele qual for. Porque eu estou num momento de distração, é o momento ideal para que a gente seja abordado, seja surpreendido. Primeiro que eu mostro o objeto de desejo do cara, exatamente, né? Um iPhone novinho. Exatamente. Como nós estávamos falando da bolsa, um aparelho celular, hoje, né, ele é do aparelho de desejo mesmo, né? E ele faz com que, então, nós estejamos mostrando justamente e nos mostrando para ser uma pessoa ideal para um assalto. Esse é um ponto.
E o segundo ponto é a distração. Quando eu falo em ver e ter certeza que eu estou te vendo para você não me abordar, quando eu estou olhando para o celular, eu poderia ter percebido essa pessoa antes e ter mostrado para ela que eu estava atenta, que então eu não seria uma pessoa ideal. Mas não, eu mostro justamente uma fragilidade porque eu estou distraída. Deixa eu pegar um aspecto mais polêmico. E aí, eu não posso usar relógio, a moça não pode sair com um colar, isso também chama atenção? Como é que a gente lida com isso? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma questão bastante séria sobre isso. Quando você me fala em usar alguma coisa maior, relógios ou joias, me lembra também aquele veículo blindado, né? Que a gente acaba fazendo, usando essas coisas, e aí tem um veículo blindado. A gente nunca deve ficar em situações que a gente se exponha, como estamos dizendo aqui. Conheci uma pessoa outro dia em uma palestra que me mostrou exatamente isso. Ela tinha o veículo blindado e aí quando ela sofreu uma colisão traseira, desceu do veículo e era justamente isso que tinha sido planejado para assaltar. Planejado justamente para a abordagem. Então é isso mesmo, joias, bens de valor, até né, são situações justamente que você está promovendo essa situação. Eu acho que o resumo da nossa conversa até aqui é: não pinte um alvo nas suas costas. Exatamente. Né? Exatamente. E eu acredito, Vinícius, que muitas vezes nós somos abordados porque nós contribuímos. Uma coisa assim muito, muito comum no trânsito hoje é as pessoas, em função da pressa, em função dos horários, elas se posicionam na via, assim, um veículo grudado no veículo do outro, de um jeito que você não tem escapatória. Se o veículo da sua frente não sair, você está preso ali, você está refém. E uma atitude também muito pequena, muito simplória, é de você se acostumar a ter uma visão dos pneus traseiros do veículo da frente. Uhum. Só um pequeno detalhe, está ali 1 metro, um pouco mais, um pouco menos talvez. Bela medida de distância. Se eu consigo ver os pneus traseiros do carro da frente, eu tenho espaço para manobrar e sair. Você tem autonomia. Obrigado pela dica. Não que a gente esteja sugerindo aqui, Vinícius, que você deve ter uma reação. Mas, de novo, só o seu posicionamento ali no trânsito faz com que essa pessoa não é ideal para ser abordada. É o pensamento de muitos que são presos. Análise de risco, né? Ele é obrigado a fazer essa análise também. Exatamente. Quem vai assaltar é obrigado a falar: o cara está afastado, não está grudado, ele pode tentar sair, aquele lá está olhando para mim, eu vou tentar o outro que está mais fácil. Exatamente. Eles vão procurar alguém, e aí a questão que você me falava da reação por ser homem, por ser mulher, porque se a pessoa está ali presa, que não tem como fugir, isso é muito comum em arrastões, né? Em situações mesmo de abordagem em cruzamentos, em congestionamento, ele vai procurar não aquela pessoa que está mais distante, mas aquela pessoa que vai ficar por ali um tempo em função do congestionamento que se formou. Eu vivi uma situação em frente ao antigo Detran em São Paulo, naquele pequeno viaduto que tem. Sim. Num final de tarde, que o trânsito estava muito difícil porque tinha chovido. Sim. O trânsito parado ali, viaduto Euclides Figueiredo, se não me engano. E eu parado com um amigo meu conversando, 2 cidadãos assaltaram o carro da frente. Nossa. A mulher se assustou, engatou a ré, cresceu para cima do meu, bateu no meu carro. Nossa. Porque era o que ela olhou para mim e falou: desculpa, foi a única coisa que eu consegui fazer. Então, eu já passei por ver uma pessoa reagir, aí a mulher não pensa 2 vezes, né? Ela reage, né? Ela reage, ela fica desesperada e ela reage. E a reação, a sorte é que terminou por aquilo e nada pior aconteceu, mas eu já passei por essa situação, não só eu, muita gente está ouvindo já passou por isso também, né? Com certeza, e você vê, e a gente se acostumando a ter uma distância desse veículo que está à nossa frente, até num momento como esse, se você não evita um problema que acaba, né, você se envolvendo também, você minimiza esse impacto. Bom, vamos lá. Quero te pedir um favor, Salete. Vou dar uma paradinha agora, a gente volta daqui a pouco. Quero cuidar não só pelo aspecto do assalto, da segurança, mas direção defensiva em relação a acidente e outras coisas. Estou à disposição, Vinícius. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso.